O milionário barbeiro expulsa a mendiga negra, humilde, mas ela dá uma lição poderosa. Na pequena cidade de Santa Esperança, um barbeiro se tornou o sujeito mais rico e polêmico da região. Com suas lâminas brilhantes e um glamour que parecia representar tudo que a pobreza não era, Nilson se cercou de luxo enquanto seus vizinhos lutavam para sobreviver. Seu salão, aninhado entre prédios decadentes, era um refúgio de sofisticação, com couro negro, espelhos reluzentes e um aroma de produtos importados. Ele não sabia, mas esse dia, que começara como qualquer outro, mudaria tudo. Quando a porta do salão se abriu e um homem negro, sujo e descalço, entrou, o mundo de Nilson virou de cabeça para baixo. Samuel, o mendigo, tinha olhos que pareciam abarcar todo o sofrimento do mundo. Ele se aproximou tímido, o olhar implorando um corte, um frescor, um novo começo. Nilson olhou para ele com desprezo. "Sinto muito. Aqui não é lugar para você", disparou, expelindo Samuel como se sua presa. "Agora estou aqui, mas ainda tenho mais história dentro de mim do que você jamais terá." As palavras ecoaram na barbearia. Era como se um raio tivesse cortado a atmosfera pesada, espantando a pompa do lugar. Os clientes estavam em choque, alguns sussurrando, outros arregalando os olhos. O que havia de tão profundo nesse mendigo? Ao ouvir a declaração, a verdade começou a deslizar sob a superfície dos pensamentos de Nilson. Ele se lembrou das noites que passara dançando ao som das músicas de Samuel, as melodias que embalavam seu passado. Mas agora só havia risadas nervosas e dedos acusadores apontando. A notícia da abordagem de Samuel voou pelas ruas de Santa Esperança como um incêndio, e logo um velho amor de Samuel, Paula, voltou à cidade. O retorno dela foi como gasolina jogada sobre as chamas da rivalidade entre eles. Nilson, em meio ao seu luxo, começou a questionar se sua riqueza realmente valia o desprezo que exprimia. Enquanto isso, Samuel visitava um bar local Kiel. Ele percebeu que havia muitos outros como Samuel na cidade, invisíveis sob o brilho das luzes. E agora, naquele ponto de virada, a determinação de Samuel um dia iluminaria mais do que as notas de música. Ele deixaria Nilson se perguntando o que, de fato, significava ser rico. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto Samuel deixava o salão, um ar pesado pairava na atmosfera. A tensão entre El, a porta se abriu novamente, e um grupo de homens de terno escuro, com expressões sérias, entrou. O líder, um homem corpulento com uma cicatriz no rosto, olhou diretamente para Nilson. "Nilson, temos que conversar", disse ele, a voz grave fazendo ecoar um frio na espinha do barbeiro. Os clientes começaram a murmurar, confusos. Nilson sentiu seu coração acelerar. "O que está acontecendo?", perguntou, tentando parecer mais calmo do que realmente estava. O homem de terno avançou, ignorando o ambiente, e se aproximou de Nilson. "Você passou dos limites desta vez", continuou ele, com um olhar que parecia perfurar sua alma. "Foi então que tudo desmoronou. Samuel é nosso irmão", revelou o homem,
e uma onda de choque percorreu a barbearia. Ele é parte da nossa família, uma família que você desprezou. E chegando aqui como você fez, você abalou algo muito maior do que imagina. O murmúrio aumentou. Os olhares de todos estavam fixos em Nilson, que sentia o chão tremer sob seus pés. E enquanto você ganha dinheiro, às custas dos que realmente importam, somos nós que cuidamos dos que estão no fundo do poço. A revelação girou na mente de todos, como um furacão. Nilson se sentiu como um corruptor em meio àqueles que ele havia desprezado. Irmãos, ele sussurrou, a incredulidade misturada com a confusão. Os olhos do homem se estreitaram, e ele continuou. Samuel não é só um mendigo. Ele sempre foi mais do que isso. Ele é o legado da música que você gosta. E por trás de toda aquela fachada de riqueza, você sabe muito bem disso. As palavras ecoaram, e uma sensação de culpa lentamente começou a se formar no peito de Nilson. Ele se lembrou das músicas, das memórias. Tudo estava se entrelaçando de uma forma que ele não poderia ter previsto. O grupo de homens cercou Nilson, e as expressões em seus rostos não eram de raiva, mas de preocupação. Se você quer se redimir, você vai ter que trovar seu valor. O mundo que você criou é vazio. Riqueza não é tudo. E agora é sua chance de mostrar que você pode mudar. Silêncio. Todos estavam em estado de choque. Enquanto as palavras do homem ecoavam, a porta do salão se abriu mais uma vez, e Samuel reapareceu, mas não estava sozinho. Ao seu lado estava Paula, e algo na maneira como ela olhava para ele fez o coração de Nilson acelerar. Samuel, eu te procurei, disse Paula, com os olhos brilhando. A intensidade do momento fez o ar ficar pesado novamente. Nilson estava prestes a protestar, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu o olhar de Paula para Samuel. Era puro amor, algo que ele nunca poderia comprar. Com um gesto, Samuel fez silêncio ao grupo ao seu redor. E então, com uma voz suave, mas firme, disse: Eu sempre soube que a riqueza de verdade não está nas coisas que acumulamos, mas nas pessoas que amamos. O impacto das palavras reverberava. Nilson estava perdido. Mais que isso, ele estava apavorado. O que mais havia naquela vida que ele ignorou? Paula olhou para Nilson. Você nunca entendeu, Nilson. A verdadeira arte vem da dor, e você a desprezou por tanto tempo. E com isso, tudo o que ele pensava conhecer começou a desmoronar. A barbearia, que era um bastião de status, agora parecia uma prisão. De repente, uma explosão de sirenes cortou o silêncio. O barulho dos carros da polícia ecoou pela rua, fazendo todos olharem pela janela. O que está acontecendo? Questionou alguém. E um novo pânico começou a se espalhar. Mas Nilson, agora em choque completo, percebeu que essa era sua chance. O que significava tudo isso? O que ele tinha que fazer para reverter a situação? As peças da sua vida estavam se desconstruindo, e ele ainda não tinha ideia do que faria a seguir. Dois mundos colidindo. A expectativa pairava no ar. O que ele escolheria? Enquanto Samuel deixava o salão, um ar pesado pairava na atmosfera. A tensão entre ele e Nilson era palpável. As palavras de Samuel ressoavam na mente de Nilson, como uma canção que não conseguia esquecer. A barbearia, antes cheia de risadas e ostentação, agora estava mergulhada em um silêncio constrangedor. O som do relógio na parede parecia mais alto do que nunca, mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu novamente, e um grupo de homens de terno escuro, com expressões sérias, entrou.
O líder, um homem corpulento com uma cicatriz no rosto, olhou diretamente para Nilson. Nilson, temos que conversar, disse ele, a voz grave fazendo ecoar um frio na espinha do barbeiro. Os clientes começaram a murmurar, confusos. Nilson sentiu seu coração acelerar. O que está acontecendo? Perguntou, tentando parecer mais calmo do que realmente estava. O homem de terno avançou, ignorando o ambiente, e se aproximou de Nilson. Você passou dos limites desta vez. Continua. Samuel é nosso irmão. Revelou o homem de choque, percorreu a barbearia. Ele é parte da nossa família, uma família que você desprezou. E chegando aqui como você fez, você abalou algo muito maior do que imagina. O murmúrio aumentou. Os olhares de todos estavam fixos em Nilson, que sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele é um artista. E enquanto você ganha dinheiro às custas dos que realmente importam, somos nós que cuidamos dos que estão no fundo do poço. A revelação girou na mente de todos, como um furacão. Nilson se sentiu como um corruptor em meio àqueles que ele havia desprezado. Irmãos? Ele sussurrou, a incredulidade misturada com a confusão. Os olhos do homem se estreitaram e ele continuou. Samuel não é só um mendigo. Ele sempre foi mais do que isso. Ele é o legado da música que você gosta, e por trás de toda aquela fachada de riqueza. Você sabe muito bem disso. As palavras ecoaram. E uma sensação de culpa lentamente começou a se formar no peito. Tudo estava se entrelaçando de uma forma que ele não poderia ter previsto. O grupo de homens cercou Nilson, e as expressões em seus rostos não eram de raiva, mas de preocupação. Se você quer se redimir, você vai ter que provar seu valor. O mundo que você criou é vazio. Riqueza não é tudo. E agora é sua chance de mostrar que você pode mudar. Silêncio. Todos estavam em estado de choque. Enquanto as palavras do homem ecoavam, a porta do salão se abriu mais uma vez, e Samuel reapareceu. Ao seu lado estava Paula, e algo na maneira como ela olhava para ele fez o coração de Nilson acelerar. Mas antes que pudesse pensar em protestar, Samuel deu um passo à frente e olhou fixamente para Nilson. Você ainda não sabe de tudo. A voz de Samuel tremia, mas havia uma determinação que surpreendeu a todos. Eu não sou só um músico, Nilson. Eu sou parte de algo muito maior. Então, como se a revelação tivesse sido ensaiada, ele continuou. A verdade é, eu não sou só um mendigo. Eu sou o herdeiro de uma fortuna que você nunca imaginou. Todos os olhares se voltaram para Samuel, que agora parecia mais impositor do que nunca. Nilson sentiu o coração acelerar. O que você está dizendo? Ele perguntou, a incredulidade transparecendo em sua face. Meu pai era um famoso produtor musical. Ele escondeu sua riqueza, mas agora sou eu quem possui tudo isso. A barbearia parecia girar, e o murmúrio coletivo se tornou um clamor. Como aquilo era possível? Ninguém ali poderia imaginar. Samuel prosseguiu, e eu optei por viver assim, por ver com meus próprios olhos a verdadeira riqueza do mundo. Mas você sempre preferiu a aparência ao conteúdo. A expressão de Nilson congelou. A luxúria, os prêmios, tudo o que acumulou era agora colocado em dúvida. As palavras de Samuel começaram a reverberar na sua mente. E o que isso significava para ele? Para o seu negócio? Para a sua vida? Paulo olhou de Samuel para Nilson e, com um olhar de compaixão, disse: talvez esteja na hora de todos nós vermos o que realmente importa. Com essas palavras, um clima de expectativa
tomou conta da barbearia. Uma nova dinâmica havia sido instaurada. Então, de repente, uma explosão de sirenes cortou o silêncio. O barulho dos carros da polícia ecoou pela rua, fazendo todos olharem pela janela. "O que está acontecendo?" questionou alguém, e um novo pânico começou a se espalhar. Mas Nilson, agora em choque completo, percebeu que essa era a sua chance. O que significava tudo isso? O que ele tinha que fazer para reverter a situação? As peças da sua vida estavam se desconstruindo, e ele ainda não tinha ideia do que faria a seguir. A tensão entre eles estava mais forte do que nunca. Entre a revelação e a iminente confusão, o futuro de todos parecia estar na linha. Blank. O que aconteceria quando a polícia entrasse? O que mais ele não sabia a respeito de Samuel? As perguntas se acumulavam. E a verdadeira batalha estava apenas começando. O revólver da sirene rompeu a tensão como um soco no estômago. Todos se viraram, olhos na porta. O tempo parecia parar. A polícia? O que estava acontecendo? Nilson absorveu a intensidade do momento e seu coração pulsava rápido, quase gritante. A sensação de ter perdido o controle, de ver seu mundo desmoronar, tomou conta dele. Samuel. Ele quase uivou, mas sua voz mal saiu. O que mais aquele homem tinha escondido? A revelação da riqueza de Samuel ainda o deixava atordoado. A maioria das pessoas agora estava envolta em murmúrios, algumas cobertas por expressões de espanto. Samuel apenas se manteve firme, a determinação em seus olhos ardendo como fogo. Antes que Nilson pudesse sequer tentar entender a profundidade da situação, um vovô de cabelos brancos, atrás da multidão, soltou uma risada nervosa. "Ele é um mendigo, como pode ser rico?" A pergunta ecoou e as risadas nervosas aumentaram. Mas Samuel não mudou o olhar. Ele olhou para o velho com um brilho quase de compaixão e respondeu: "Às vezes, a verdadeira riqueza não pode ser vista à primeira vista." O grupo de homens em ternos escuros pareceu se agitar com aquelas palavras. O líder, a figura de olhar profundo e expressão séria, gesticulou para frente, como se abrisse espaço para uma nova informação. Mas não é só isso. Ele se virou, a atenção toda convergida em Samuel. Samuel não é a única pessoa que você menosprezou. Há segredos que vão além do que você imagina, Nilson. Uma onda de expectativa percorreu o salão. O que ele quis dizer? O silêncio que se seguiu foi palpável, cortante. Nilson engoliu em seco, seu olhar perdido. Ele começou a sentir um nó na garganta. O que mais estava escondido? Antes que pudesse fazer outra pergunta, o homem de terno gesticulou novamente. "Prepare-se para ouvir a verdade." Ele tomou um fôlego mais profundo. "Ela está prestes a ser desvendada e te afetará mais do que você pode controlar." Então, num silêncio quase ensurdecedor, o homem respirou fundo e soltou as palavras que tinham o peso de uma bomba. "Nilson, você não é o dono do salão só por acaso." O chão pareceu tremer sob os pés de Nilson. O que aquele homem estava insinuando? O que mais poderia ser revelado? Ele abriu a boca, mas a fala se perdeu entre os murmúrios e a agitação crescente. Seu avô, ele era o artista, um rival de Samuel. Os dois estavam profundamente envolvidos em uma disputa que selou seu destino. A fortuna que herdou não é só resultado do seu trabalho. É baseada na má sorte que você impôs a Samuel. Um sussurro coletivo preenchia a barbearia. Nilson sentiu a dor cutucar seu peito. Era como se o chão estivesse escorregando para longe dele. Assim que sua mente começou a processar, as palavras da mulher, que alertou a Nilson da situação inicial, ressoaram. Foi longe demais, Nilson. O impacto do que foi dito cegou Nilson. Ele se virou para Samuel,
agora sentindo um peso esmagador. Você sabe disso? Samuel balançou a cabeça lentamente, a emoção transparecendo em seu olhar. Saber é diferente de reagir. Mas não havia tempo para discussões. Um barulho alto interrompeu o momento. A porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou em cena. Suas fardas frescas e suas expressões sérias. Um deles tinha uma prancheta na mão e os olhos de todos automaticamente foram para ele. Alguém aqui sabe onde encontrar Samuel? A pergunta cortou o silêncio como uma lâmina. O coração de Nilson disparou. Eles estavam aqui para Samuel? Para arrestá-lo? Mas a situação logo virou quando Paula, avistando a tensa conexão entre os dois homens, avançou sem hesitar. Ele não fez nada de errado. Sua voz carregava uma determinação apaixonada, mas o policial se aproximou, sua expressão intransigente. Esse não é só um caso de mendigo e barbeiro. Estamos investigando uma rede maior, e Samuel pode estar no centro disso. O choque tomou conta da sala. Uma rede? O que Samuel podia ter a ver com algo assim? Nilson sentiu a pressão aumentar. O que estava acontecendo? Agora as palavras de Samuel, sobre ser parte de algo maior, começaram a fazer sentido. Mas a dor da revelação ainda era insuportável. As memórias e segredos desconectados de suas vidas estavam finalmente cruzando caminhos. O que realmente era a vida de Samuel? E mais importante, o que isso significava para Nilson? O futuro deles estava em jogo, e ele estava no centro de uma tempestade. Enquanto os olhares se fixavam em Samuel, Nilson percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente. Mas desta vez, a verdade seria maior do que qualquer um poderia imaginar. O revólver da sirene rompeu a tensão como um soco no estômago. Todos se viraram, olhos na porta. O tempo parecia parar. A polícia? O que estava acontecendo? Nilson absorveu a intensidade do momento, e seu coração pulsava rápido, quase gritante. A sensação de ter perdido o controle, de ver seu mundo desmoronar, tomou conta dele. Samuel? Ele quase uivou, mas sua voz mal saiu. O que mais aquele homem tinha escondido? A revelação da riqueza de Samuel ainda o deixava atordoado. A maioria das pessoas agora estava envolta em murmúrios, algumas cobertas por expressões de espanto. Samuel apenas se manteve firme, a determinação em seus olhos ardendo como fogo. Antes que Nilson pudesse sequer tentar entender a profundidade da situação, um vovô de cabelos brancos, atrás da multidão, soltou uma risada nervosa. Ele é um mendigo. Como pode ser rico? A pergunta ecoou, e as risadas nervosas aumentaram. Mas Samuel não mudou o olhar. Ele olhou para o velho com um brilho quase de compaixão e respondeu: às vezes, a verdadeira riqueza não pode ser vista à primeira vista. O grupo de homens em ternos escuros pareceu se agitar com aquelas palavras. O líder, a figura de olhar profundo e expressão séria, gesticulou para a frente, como se abrisse espaço para uma nova informação. Mas não é só isso. Ele se virou, a atenção toda convergida em Samuel. Samuel não é a única pessoa que você menosprezou. Há segredos que vão além do que você imagina, Nilson. Uma onda de expectativa percorreu o salão. O que ele quis dizer? O silêncio que se seguiu foi palpável, cortante. Nilson engoliu em seco, seu olhar perdido. Ele começou a sentir um nó na garganta. O que mais estava escondido? Antes que pudesse fazer outra pergunta, o homem de terno gesticulou novamente. Prepare-se para ouvir a verdade. Ele tomou um fôlego mais profundo. Ela está prestes a ser desvendada e te afetará mais do que você pode controlar. Então, num silêncio quase ensurdecedor, o homem respirou fundo e soltou as palavras que tinham o peso de uma bomba. Nilson,
Você não é o dono do salão só por acaso. O chão pareceu tremer sob os pés de Nilson. O que aquele homem estava insinuando? O que mais poderia ser revelado? Ele abriu a boca, mas a fala se perdeu entre os murmúrios e a agitação crescente. Seu avô? Ele era um artista, um rival de Samuel. Os dois estavam profundamente envolvidos em uma disputa que selou seu destino. A fortuna que herdou não é só resultado do seu trabalho. É baseada na má sorte que você impôs a Samuel. Um sussurro coletivo preenchia a barbearia. Nilson sentiu a dor cutucar seu peito. Era como se o chão estivesse escorregando para longe dele. Assim que sua mente começou a processar, as palavras da mulher que alertou Nilson da situação inicial ressoaram. Foi longe demais, Nilson. O impacto do que foi dito cegou Nilson. Ele se virou para Samuel, agora sentindo um peso esmagador. Você sabe disso? Samuel balançou a cabeça lentamente, a emoção transparecendo em seu olhar. Saber é diferente de reagir, mas não havia tempo para discussões. Um barulho alto interrompeu o momento. A porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou em cena, suas fardas frescas e suas expressões sérias. Um deles tinha uma prancheta na mão e os olhos de todos automaticamente foram para ele. Alguém aqui sabe onde encontrar Samuel? A pergunta cortou o silêncio como uma lâmina. O coração de Nilson disparou. Eles estavam aqui para Samuel? Para arrestá-lo? Mas a situação logo virou quando Paula, avistando a tensa conexão entre os dois homens, avançou sem hesitar. Ele não fez nada de errado. Sua voz carregava uma determinação apaixonada, mas o policial se aproximou, sua expressão intransigente. Este não é só um caso de mendigo e barbeiro. Estamos investigando uma rede maior, e Samuel pode estar no centro disso. O choque tomou conta da sala. Uma rede? O que Samuel podia ter a ver com algo assim? Nilson sentiu a pressão aumentar. O que estava acontecendo? Agora as palavras de Samuel, sobre ser parte de algo maior, começaram a fazer sentido. Mas a dor da revelação ainda era insuportável. As memórias e segredos desconectados de suas vidas estavam finalmente cruzando caminhos. O que realmente era a vida de Samuel? E mais importante, o que isso significava para Nilson? O futuro deles estava em jogo, e ele estava no centro de uma tempestade. Enquanto os olhares se fixavam em Samuel, Nilson percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente. Mas desta vez, a verdade seria maior do que qualquer um poderia imaginar. Então, do meio da multidão, uma mulher com um olhar firme e desafiador deu um passo à frente. Chega! Está na hora de contar a verdade sobre Samuel e sobre você, Nilson. Todo mundo virou a cabeça, chocado. A mulher tinha uma parecência impressionante com Samuel. Ela era sua irmã. Eu sou Clara, irmã de Samuel, disse com a voz tremendo de emoção. E a verdade é que a fortuna que você tão orgulhosamente herdou foi construída em cima da dor da nossa família. O murmúrio aumentou e as reações confundidas tomaram conta do salão. Nilson ficou paralisado sem saber como reagir. A revelação era como uma bomba prestes a explodir, e a barbearia, que parecia um palco de teatro, agora se tornava o centro de um drama muito maior. Clara continuou. Samuel e eu perdemos tudo por causa da disputa da sua família. E agora, aqui estamos, e a história está prestes a mudar para sempre. O ar estava pesado, e o tempo parecia ter parado. Nilson olhou de Clara para Samuel, e o choque se transformou em pavor. O que mais estava por vir? Os laços que ele acreditava serem firmes, agora pareciam prestes a se desmantelar.
Ele se pegou pensando em como sua vida tinha sido um palco de ilusões. Tudo ia desmoronando diante de seus olhos. A sala estava em silêncio absoluto. Então, um grito ecoou do fundo. Samuel, você não pode deixar isso acontecer. Era um cliente que, sem querer, expôs um aspecto muito pior da situação. A tensão estava no ar, e todos aguardavam a próxima cena desse drama. Nilson, sufocado por dúvidas e questões, mal conseguiu responder. O que mais estava escondido? O que ele não sabia sobre sua própria herança? Os destinos de ambos estavam entrelaçados numa tapeçaria de mágoa e revelações, e ele se viu paralisado pela incerteza. O que significava tudo isso para ele? E a cada olho que o encarava, ele sentiu que uma nova era estava prestes a nascer, mas se queimaria com os erros do passado. Como a verdade se desdobraria a partir daqui? Quando Clara terminou suas palavras, o salão ficou em um silêncio absoluto. A tensão era palpável. Todo mundo estava em choque. Nilson olhou para Clara, depois para Samuel, e sua mente girava. Como ele nunca soube disso? O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou na janela. A multidão virou-se abruptamente, e o ar, que já estava carregado de emoções, ficou ainda mais carregado. A luz ofuscante de um carro-patrulha iluminou o salão. E não era apenas um carro, mas uma dúzia deles, repletos de policiais. O clima, que já era tenso, tornou-se uma panela de pressão prestes a estourar. Samuel! O policial que estava à frente gritou, caminhando com firmeza. Precisamos que você venha conosco. A voz dele era autoritária. A multidão sussurrou, as murmurações se intensificando. Como podem ter vindo por ele? Mas por quê? Nilson sentiu o coração disparar. Ele se voltou para Clara e Samuel, buscando respostas, mas em vez disso, encontrou desespero estampado nos rostos deles. Espere! Nilson gritou, mas sua voz mal conseguiu cortar o ar pesado. Vocês não sabem quem ele é. Mas suas palavras se perderam em meio à confusão. Ele é parte de uma investigação sobre uma rede criminosa. O policial respondeu, apontando o dedo para Samuel. Recebemos informações de que ele está envolvido em atividades que vão além de apenas estar na rua. Cada palavra foi como um soco. O rosto de Samuel se fechou, sua expressão transparecendo raiva e tristeza ao mesmo tempo. Você está errado, ele protestou. Você não sabe nada sobre mim. O ambiente estava prestes a explodir. As pessoas começaram a se mover, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto outros, apavorados, recuavam um passo. Uma senhora, que estava próximo a Nilson, gritou. Você é um criminoso, Samuel. Nilson não pôde suportar mais. O que estava acontecendo? Ele se sentiu sufocar. E então uma voz conhecida cortou a multidão. Parem! Era Paula, o olhar dela ardia com uma proteção desesperada. Ele não é um criminoso. Ele é um artista. A paixão dela fez o ar parecer mais leve. Mas as denúncias da polícia eram como um peso esmagador. Você também pode ser levada, senhora, o policial avisou. E Lula, que estava ao lado, disse. Você está fazendo um grande erro. A tensão entre eles era visível. Mas uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Nesse momento, Clara, com as mãos tremendo, fez um sinal, chamando a atenção de todos. Meu irmão não estava só na rua. Ele foi colocado lá. E Nilson, você deveria ser responsabilizado. As palavras dela atravessaram a sala. Cada frase parecia cortar os laços, trazendo à tona algo mais profundo e sombrio. Nilson se voltou furioso. Do que você está falando?
Nesse instante, Clara respirou fundo. A voz dela ganhando intensidade. Samuel não é só um músico. Ele está aqui para... Uma explosão. A janela do salão estilhaçou-se ao meio. O barulho foi ensurdecedor. Todos gritavam, tentando se proteger. Nilson se jogou no chão, o medo tomando conta, o caos se instalando. E no meio daquele tumulto, uma figura apareceu sob os escombros. Uma sombra conhecida. Era o verdadeiro pai de Samuel. Chega! A voz dele ressoou como um trovão. O homem, com um olhar sombrio e determinados passos, se fez presente. Tudo o que vocês pensaram saber está prestes a mudar. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. A revelação pairava no ar, eletrizando o ambiente. Nilson, atordoado, não sabia diferenciar o que era real e o que era ilusão. O passado que pensava ter controle se desvanecia como um sonho, e a verdade que vinha em direção ao brilho na escuridão estava prestes a se precipitar. O confronto final parecia inevitável. Enquanto a confusão aumentava, uma nova batalha se desenrolava no salão. O que mais estava escondido? Como o passado se entrelaçaria com o presente. Os segredos estavam prestes a ser desvendados, mas quais delas seriam as consequências? E em meio a tudo isso, quem eram os verdadeiros aliados? Tudo girava e o futuro de cada um estava em jogo. O espetáculo apenas começava. Quando Clara terminou suas palavras, o salão ficou em um silêncio absoluto. A tensão era palpável. Nilson olhou para Clara, depois para Samuel, e sua mente girava. Como ele nunca soube disso? O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou na janela. A multidão virou-se abruptamente, e o ar, que já estava carregado de emoções, ficou ainda mais pesado. A luz ofuscante de um carro-patrulha iluminou o salão. E não era apenas um carro, mas uma dúzia deles, repletos de policiais. O clima, que já era tenso, tornou-se uma panela de pressão prestes a estourar. Samuel, o policial que estava à frente, gritou, caminhando com firmeza. Precisamos que você venha conosco. A voz dele era autoritária. A multidão sussurrou, as murmurações se intensificando. Como podem ter vindo por ele? Mas por quê? Nilson sentiu o coração disparar. Ele se voltou para Clara e Samuel, buscando respostas, mas em vez disso encontrou desespero estampado nos rostos deles. Espere! Nilson gritou, mas sua voz mal conseguiu cortar o ar pesado. Vocês não sabem quem ele é. Mas suas palavras se perderam em meio à confusão. Ele é parte de uma investigação sobre uma rede criminosa. O policial respondeu, apontando o dedo para Samuel. Recebemos informações de que ele está envolvido em atividades que vão além de apenas estar na rua. Cada palavra foi como um soco. O rosto de Samuel se fechou, sua expressão transparecendo raiva e tristeza ao mesmo tempo. Você está errado, ele protestou. Você não sabe nada sobre mim. O ambiente estava prestes a explodir. As pessoas começaram a se mover, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto outros, apavorados, recuavam um passo. Uma senhora, que estava próximo a Nilson, gritou, Você é um criminoso, Samuel! Nilson não pôde suportar mais. O que estava acontecendo? Ele se sentiu sufocar, e então, uma voz conhecida cortou a multidão. Parem! Era Paula. O olhar dela ardia com uma proteção desesperada. Ele não é um criminoso. Ele é um artista. A paixão dela fez o ar parecer mais leve, mas as denúncias da polícia eram como um peso esmagador. Você também pode ser levada, senhora. O policial avisou,
E Paula, que estava ao lado de Nilson, disse: "Você está fazendo um grande erro." A tensão entre eles era visível, mas uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Nesse momento, Clara, com as mãos tremendo, fez um sinal, chamando a atenção de todos. Meu irmão não estava só na rua. Ele foi colocado lá. E Nilson, você deveria ser responsabilizado. As palavras dela atravessaram a sala. Cada frase parecia cortar os laços, trazendo à tona algo mais profundo e sombrio. Nilson se voltou furioso. Do que você está falando? Nesse instante, Clara respirou fundo, a voz dela ganhando intensidade. Samuel não é só um músico. Ele está aqui para uma explosão. A janela do salão estilhaçou-se ao meio. O barulho foi ensurdecedor. Todos gritavam tentando se proteger. Nilson se jogou no chão, o medo tomando conta, o caos se instalando. E no meio daquele tumulto, uma figura apareceu sob os escombros. Uma sombra conhecida. Era o verdadeiro pai de Samuel. Chega! A voz dele ressoou como um trovão. O homem, com um olhar sombrio e determinados passos, se fez presente. Tudo o que vocês pensaram saber está prestes a mudar. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. A revelação pairava no ar, eletrizando o ambiente. Nilson, atordoado, não sabia diferenciar o que era real e o que era ilusão. O passado que pensava ter controle se desvanecia como um sonho. E a verdade que vinha em direção ao brilho na escuridão estava prestes a se precipitar. O confronto final parecia inevitável. Enquanto a confusão aumentava, uma nova batalha se desenrolava no salão. O que mais estava escondido? Como o passado se entrelaçaria com o presente? Os segredos estavam prestes a ser desvendados, mas quais delas seriam as consequências? E em meio a tudo isso, quem eram os verdadeiros aliados? Então, em um momento de vívida clareza, o pai de Samuel olhou diretamente nos olhos de Nilson. Você realmente acha que a riqueza é o que te faz ser melhor? Você está aqui por causa de um legado que nunca foi seu, Nilson. A sala hesitou em sua respiração. Ele continuou. A verdade é que você não terá nada. Nada é seu se você não respeitar as pessoas que sacrifícios verdadeiros. Os murmúrios mudaram. As pessoas começaram a perceber que Nilson, o homem rico e arrogante, sempre foi alguém que viveu na sombra das lutas dos outros. A insinuação de que sua riqueza era uma farsa começou a tomar corpo. E em um piscar de olhos, o que antes era um jogo de poder, agora se transformou em algo muito mais pessoal. Naquela fração de segundo, Claire e Samuel se entreolharam. E o entendimento entre eles era quase palpável. Juntos, eles formavam um laço que transcendeu a dor. E foi nesse momento que Samuel, com uma voz tranquila, declarou para a multidão: a riqueza nunca foi sobre o que temos, mas sobre quem somos. E eu sou mais que um mendigo. Nunca deixarei de lutar por isso. Nilson estava paralisado, acuado pelas questões não respondidas e por uma verdade que não queria enfrentar. O salão estava agora repleto de olhares duvidosos, um murmúrio crescente inundando o espaço. Tudo estava em jogo, e a única certeza que restava era que a vida dele e de Samuel nunca mais seria a mesma. O que? Nilson olhou para Clara, depois para Samuel, e sua mente girava. Como ele nunca soube disso? O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou na janela. A multidão virou-se abruptamente, e o ar, que já estava carregado de emoções, ficou ainda mais pesado. A luz ofuscante de um carro-patrulha iluminou o salão, e não era apenas um carro, mas uma dúzia deles, repletos de policiais. O clima, que já era tenso, tornou-se uma panela de pressão prestes a estourar. Samuel! O policial que estava à frente gritou, caminhando com firmeza. Precisamos que você venha conosco.
A voz dele era autoritária. A multidão sussurrou, as murmurações se intensificando. Como podem ter vindo por ele? Mas por quê? Nilson sentiu o coração disparar. Ele se voltou para Clara e Samuel, buscando respostas, mas em vez disso encontrou desespero estampado nos rostos deles. Espere, Nilson gritou, mas sua voz mal conseguiu cortar o ar pesado. Vocês não sabem quem ele é. Mas suas palavras se perderam em meio à confusão. Ele é parte de uma investigação sobre uma rede criminosa. O policial respondeu, apontando o dedo para Samuel. Recebemos informações de que ele está envolvido em atividades que vão além de apenas estar na rua. Cada palavra foi como um soco. O rosto de Samuel se fechou, sua expressão transparecendo raiva e tristeza ao mesmo tempo. Você está errado, ele protestou. Você não sabe nada sobre mim. O ambiente estava prestes a explodir. As pessoas começaram a se mover tentando entender o que estava acontecendo, enquanto outros, apavorados, recuavam passo. Uma senhora que estava próximo a Nilson gritou, "Você é um criminoso, Samuel!" Nilson não pôde suportar mais. O que estava acontecendo? Ele se sentiu sufocar. E então, uma voz conhecida cortou a multidão. "Parem!" Era Paula. O olhar dela ardia com uma proteção desesperada. Ele não é um criminoso, ele é um artista. A paixão dela fez o ar parecer mais leve, mas as denúncias da polícia eram como um peso esmagador. Você também pode ser levada, senhora, o policial avisou. E Paula, que estava ao lado de Nilson, disse, você está fazendo um grande erro. A tensão entre eles era visível, mas uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Nesse momento, Clara, com as mãos tremendo, fez um sinal, chamando a atenção de todos. Meu irmão não estava só na rua. Ele foi colocado lá. E Nilson, você deveria ser responsabilizado. As palavras dela atravessaram a sala. Cada frase parecia cortar os laços, trazendo à tona algo mais profundo e sombrio. Nilson se voltou furioso. Por que você está falando? Nesse instante, Clara respirou fundo, a voz dela ganhando intensidade. Samuel não é só um músico. Ele está aqui para uma explosão. A janela do salão estilhaçou-se ao meio. O barulho foi ensurdecedor. Todos gritavam, tentando se proteger. Nilson se jogou no chão, o medo tomando conta. E no meio daquele tumulto, uma figura apareceu sob os escombros. Uma sombra conhecida. Era o verdadeiro pai de Samuel. Chega! A voz dele ressoou como um trovão. O homem, com um olhar sombrio e determinados passos, se fez presente. Tudo o que vocês pensaram saber está prestes a mudar. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. A revelação pairava no ar, eletrizando o ambiente. Nilson, atordoado, não sabia diferenciar o que era real e o que era ilusão. O passado que pensava ter controle se desvanecia como um sonho. E a verdade que vinha em direção ao brilho na escuridão estava prestes a se precipitar. O confronto final parecia inevitável. Enquanto a confusão aumentava, uma nova batalha se desenrolava no salão. O que mais estava escondido? Como o passado se entrelaçaria com o presente? Os segredos estavam prestes a ser desvendados, mas quais delas seriam as consequências? E em meio a tudo isso, quem eram os verdadeiros aliados? Então, quando a poeira começou a sentar, o pai de Samuel olhou diretamente nos olhos de Nilson. Você realmente acha que a riqueza te faz ser melhor? Você está aqui por causa de um legado que nunca foi seu, Nilson. A sala hesitou em sua respiração. Ele continuou. A verdade é que você não terá nada. Nada é seu se você não respeitar as pessoas que moldaram suas chances.
Nilson sentiu um frio na espinha. O murmúrio aumentou. Ele jogou a cabeça para trás, tentando entender. E a voz de Clara soou novamente. Mas o que você não sabe é que a fortuna de Nilson foi construída em cima de um segredo muito mais escuro. E eu sei a verdade. Os olhos de todos se viraram para Clara. O que você quer dizer? Uma voz fraca emergiu da multidão. O coração de Nilson acelerou, e ele se sentiu gelar. O que poderia ser essa verdade? Meu pai, antes de morrer, contou a verdade para mim. Samuel não era apenas um irmão. Ele é... Clara hesitou, e o silêncio envolveu a sala. Ele é o herdeiro do que deveria ter sido meu. E tudo isso, o ódio construído entre nossas famílias, é apenas um jogo de poder que vocês nunca entenderão. O choque foi como um golpe na cara de todos. Nilson ficou parado, sem saber o que responder. As peças estavam se encaixando. Mas o que isso significava? Os rostos ao redor dele se contorciam em confusão. Samuel olhou para Clara, o queixo caindo. Você não pode estar falando sério. A verdade do que Clara revelou caiu como um peso. A tensão estava alta. O destino de todos estava em jogo. E Samuel, Nilson e até mesmo Paula se viram empurrados para um labirinto de emoções contrárias e perguntas sem resposta. O policiamento do lado de fora ficou ainda mais intenso, mas ninguém conseguia desviar o olhar da revelação. O que mais estava prestes a vir à tona? A sanidade de todos estava prestes a ser testada, e enquanto a chuva começava a cair lá fora, a tempestade dentro do salão apenas começava. Quando Clara terminou suas palavras, o salão ficou em um silêncio absoluto. A tensão era palpável. Nilson olhou para Clara, depois para Samuel, e sua mente girava. Como ele nunca soube disso? O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou na janela. A multidão virou-se abruptamente, e o ar, que já estava carregado de emoções, ficou ainda mais pesado. A luz ofuscante de um carro-patrulha iluminou o salão, e não era apenas um carro, mas uma... Samuel! O policial que estava à frente gritou, caminhando com firmeza. Precisamos que você venha conosco. A voz dele era autoritária. A multidão sussurrou, as murmurações se intensificando. Como podem ter vindo por ele? Mas por quê? Nilson sentiu o coração disparar. Ele se voltou para Clara e Samuel, buscando respostas, mas em vez disso, encontrou desespero estampado nos rostos deles. Espere! Nilson gritou, mas sua voz mal conseguiu cortar o ar pesado. Vocês não sabem quem ele é, mas suas palavras se perderam em meio à confusão. Ele é parte de uma investigação sobre uma rede criminosa. O policial respondeu, apontando o dedo para Samuel. Recebemos informações de que ele está envolvido em atividades que vão além de apenas estar na rua. Cada palavra foi como um soco. O rosto de Samuel se fechou, sua expressão transparecendo raiva e tristeza ao mesmo tempo. Você está errado. Você não sabe nada sobre mim. O ambiente estava prestes a explodir. As pessoas começaram a se mover, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto outros, apavorados, recuavam um passo. Uma senhora que estava próxima a Nilson gritou. Você é um criminoso, Samuel! Nilson não pôde suportar mais. O que estava acontecendo? Ele se sentiu sufocar. E então uma voz conhecida cortou a multidão. Parem! Era Paula. O olhar dela ardia com uma proteção desesperada. Ele não é um criminoso. Ele é um artista. A paixão dela fez o ar parecer mais leve.
Mas as denúncias da polícia eram como um peso esmagador. Você também pode ser levada, senhora. O policial avisou. E Paula, que estava ao lado de Nilson, disse: Você está fazendo um grande erro. A tensão entre eles era visível. Mas uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Nesse momento, Clara, com as mãos tremendo, fez um sinal, chamando a atenção de todos. Meu irmão não estava só na rua. Ele foi colocado lá. E Nilson, você deveria ser responsabilizado. As palavras dela atravessaram a sala. Cada frase parecia cortar os laços, trazendo à tona algo mais profundo e sombrio. Nilson se voltou furioso. Do que você está falando? Nesse instante, Clara respirou fundo, a voz dela ganhando intensidade. Samuel não é só um músico. Ele está aqui para uma explosão. A janela do salão estilhaçou-se ao meio. O barulho foi ensurdecedor. Todos gritavam, tentando se proteger. Nilson se jogou no chão, o medo tomando conta. E no meio daquele tumulto, uma figura apareceu sob os escombros. Uma sombra conhecida. Era o verdadeiro pai de Samuel. Chega! A voz dele ressoou como um trovão. O homem, com um olhar sombrio e determinados passos, se fez presente. Tudo o que vocês pensaram saber está prestes a mudar. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. A revelação pairava no ar, eletrizando o ambiente. Nilson, atordoado, não sabia diferenciar o que era real e o que era ilusão. O passado que pensava ter controle se desvanecia como um sonho. E a verdade que vinha em direção ao brilho na escuridão estava prestes a se precipitar. Samuel, você não sabe o que eu fui forçado a fazer. O pai de Samuel gritou, sua voz firme, mas cheia de dor. Eu não tive escolha. Todos os olhos estão em Samuel, expectativa pulsando no ar. O que você quer dizer? Samuel questionou, a raiva se misturando com confusão. O que você fez? Vocês não entendem. A voz dele tremia. A fortuna da sua família, o que você tanto desprezou, estava ligada a um acordo sombrio. Um pacto para que nosso nome nunca fosse revelado. As palavras não faziam sentido, mas a gravidade delas estava clara. A multidão começou a murmurar, as expressões mudando de descrença para uma preocupação profunda. Samuel olhou para Clara, e o olhar deles transparecia angústia. Você nunca me disse, pai. Porque eu não podia. O homem baixou a cabeça. Eu me tornei parte disso. Eu me afastei por medo. Medo do que poderia acontecer com você e sua irmã. Do que você está falando? A frustração transbordava na voz de Samuel. Por que nunca me contou? Havia pessoas perigosas, Samuel. O pai virou-se para Nilson, seus olhos fixos e furiosos. E você é a razão disso. Sua família nunca nos deixou em paz. Eles sempre estiveram atrás de nós. Nilson ficou paralisado. O que isso tinha a ver com sua família? A revelação da rivalidade que nunca entendeu agora parecia estar prestes a dominá-lo. Os olhares da multidão se tornaram como facas, cortando mais fundo do que qualquer espada. A verdade estava se revelando diante deles. Então, como se tudo tivesse se encaminhado para esse ponto culminante, outra explosão fez os vidros quebrarem novamente. Desta vez era um flash de luz e uma onda de calor que os atingiu, empurrando todos para trás. A porta foi arrombada e homens mascarados invadiram o salão. Não se mexam, gritou um deles, segurando uma arma. O caos se instaurou. Gritos e correria tomaram conta. Nilson olhou para Samuel e, naquele instante, tudo o que achava que sabia estava desmoronando. Os segredos, a história entre suas famílias, agora estavam expostos, bem como a ameaça iminente que o cercava. Samuel, precisamos correr, gritou Paula,
puxando o braço dele. Não posso deixar isso acontecer. Samuel olhou para o pai, depois para Clara. Isso acaba aqui. E enquanto a confusão tomava conta, a verdadeira batalha começava. O que mais estava prestes a se revelar? Aquela noite, com suas verdades e segredos, estava apenas começando, e todos estavam prestes a descobrir que a linha entre o bem e o mal nunca foi tão clara. A sala se transformou em um caos. Gritos ecoavam. O som da explosão ainda reverberava nas paredes. Nilson se levantou, seu coração batendo forte, enquanto olhava para os rostos em pânico ao seu redor. As figuras mascaradas avançavam, e ele percebeu que a ameaça tinha se tornado mortal. Samuel! Gritou Paula, puxando para mais perto. Mas Samuel estava parado, os olhos fixos no pai. O que você fez? Você me colocou em risco. Sua voz era um misto de raiva e confusão, como se cada palavra cortasse mais fundo. Calem-se! Gritou um dos policiais, a voz ecoando com autoridade. Precisamos que todos se afastem. As mãos seguravam armas, o medo se espalhava como um incêndio. A tensão estava no ar. Cada respiração se tornava pesada. Clara, ainda em choque, se aproximou de Samuel e disse: Não podemos deixar que eles levem você. Nós precisamos lutar. Samuel olhou para ela, uma determinação brotando em meio ao desespero. Não vou deixar isso acontecer. Temos que ficar juntos. Os homens mascarados se moviam. A calma tensa que precede a tempestade envolvia o ambiente. Nilson sentia a tensão em seu peito, a culpa e o medo colidindo dentro dele. Ele havia desprezado Samuel por muito tempo. Agora, isso estava prestes a mudar. Nada mais importava. Samuel, eles não podem te levar! Nilson gritou, avançando em direção aos homens de preto. Ouvindo isso, Paula Gaspin, não! Ela puxou Nilson para trás, desesperada para protegê-lo. Você não sabe o que eles podem fazer. Uma nova onda de gritos atravessou o salão. As pessoas estavam correndo, mas Samuel permaneceu imóvel, o olhar fixo no pai. A conexão que haviam perdido estava prestes a ser restabelecida. Se você ama a sua família, lute por isso. Samuel gritou, sua voz poderosa preenchendo o espaço. A cena se desenrolava, e como em um filme, tudo parecia desacelerar quando Samuel deu um passo à frente, desafiando os homens encapuzados. Eu não sou uma vítima, não mais. As palavras dele eram um trovão, ressoando com força. O pai de Samuel, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou dele. Eu não quis que você tivesse essa vida. Estou aqui para te proteger. Nilson sentiu um misto de admiração e tristeza por Samuel. Ele finalmente estava vendo a grandeza naquela luta. Mas a tensão continuava. Agora não é hora, gritou um dos homens mascarados, tentando encerrar a redemoinhar verbal. Ele sacou a arma, mas Samuel não recuou. Estou me libertando. E com isso, ele se virou para os presentes. A verdadeira riqueza não é dinheiro, é amor e família. Ele não sabia, mas aquelas palavras estavam atingindo todos no salão, e as reações eram intensas. A multidão começou a sussurrar, e as expressões mudaram para esperança. A polícia, percebendo a agitação, tomou posição. A intensidade aumentava, a adrenalina se misturava ao medo. Nilson, percebendo que tinha que escolher um lado, olhou para Samuel e depois para os homens. Eu estou com você, Samuel. Ele deu um passo firme. O pai de Samuel olhou para Nilson, com uma junção de respeito e surpresa. A verdade está em suas mãos agora, ele disse como se cada palavra tivesse um peso imenso. O estigma estava se desfazendo. A tensão estava prestes a explodir, e então, com um rugido, Samuel fez o primeiro movimento. Ele avançou, se colocando na frente de seu pai,
Ninguém vai ficar entre nós novamente. As palavras ecoaram como um eco distante de esperança. Ouvindo isso, a multidão começou a reagir, encorajando. Um por um, começaram a se posicionar ao lado de Samuel, formando uma linha de defesa. "Chega de sofrer!" gritou uma mulher da plateia. O poder da união estava prestes a mudar o curso daquela noite. Os homens mascarados hesitaram, suas atitudes vacilando sob a força coletiva. O silêncio foi cortado pela intrepidez de Samuel. Em vez de se entregarem ao medo, todos começaram a se agitar e a formar uma nova frente. O barulho estava intenso, e uma onda de esperança parecia inundar a sala. Nilson, determinado, apoiou-se nesses sentimentos. "A vida é muito mais do que o que temos", ele disse, permitindo que a verdade dele brilhasse. Ponto. Aquela noite não seria apenas uma batalha por Samuel, mas por todos os que haviam sido esquecidos. Vamos lutar por um futuro melhor. Os homens mascarados, sobrecarregados pela força do coletivo, começaram a retroceder. E com aquilo, o ar se tornou mais leve. A transformação estava acontecendo sob seus pés. E no calor do momento, o futuro começou a parecer brilhante e promissor. Enquanto a cena se intensificava, uma nova realidade estava prestes a emergir. Um futuro de união estava surgindo. Mas a verdadeira pergunta ainda permanecia: o que acontecerá com todos eles a partir daquele momento? Agora que a batalha estava longe de terminar, é pacto que você se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.